Obrigada, boa noite, pessoal. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui. Acho que é um projeto que a gente colocou no ar em... mas você chegou na empresa em julho? Agosto. Então, assim, de agosto a novembro. Então, assim, é um filhinho que a gente olha com o maior carinho. Então, falando um pouquinho da Espaço Laser, a gente... Quem aqui conhece Espaço Laser? Já gostei. Quem é cliente? Não tem um homem cliente da Espaço Laser aqui? Não tem um homem cliente? Vocês estão precisando fazer faixa de barba, peito, costas. Aí de você que não fosse, né, mulher? Bom, então, a gente fala muito que a depilação evoluiu, né? E o nosso mundo também. Então, a Espaço Laser é a maior e melhor empresa de depilação a laser no mundo. A gente tem mais de 750 lojas, 80% disso é loja própria. E a gente vem num plano de expansão muito forte, muito acelerado. Ano passado a gente abriu 120 lojas, sou carioca, né? Já deu para perceber. 120 lojas próprias e adquirimos 100 franquias. Então a gente tem ainda bastante franquia, mas o nosso business é loja própria. Um desafio gigante para o nosso tema aqui de comunicação, né? Que a gente está espalhado no Brasil inteiro e até a gente entrar na companhia, Manuel e eu, não tinha um portal unificado de comunicação. Então a gente começou a trabalhar no tema para... Trabalhamos até hoje, porque a gente tem aqui um case legal, mas tem uns desafios que a gente está ainda encarando para, de fato, fazer com que a comunicação da companhia chegue na ponta da forma que a gente quer. Tá? Bom, a Espaço Laser faz esse ano 18 anos de vida. Eu brinco que a gente está na puberdade, os hormônios estão assim aflorados e a companhia está crescendo e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Em fevereiro do ano passado, a gente abriu capital na Bolsa, então fizemos o IPO. 5 mil colaboradores, quando de repente a gente olha, eu entrei na companhia, tinham 3.400. 3 meses depois a gente já tinha 5 mil colaboradores, com as aquisições, com as aberturas de loja e no processo de expansão. E aí naquele momento, a fotografia que a gente viu foi que 51% tinha menos de um ano de empresa. Como é que a gente se comunica com essa pessoa e como é que a gente passa os nossos valores, a nossa missão, toda a estratégia de venda por um canal que não existia. 70%, assim como ReHap, não tem e-mail corporativo, que é pessoal de loja, né? E dos 30% que tinham e-mail corporativo, que tem e-mail corporativo, 47, de fato, abria o e-mail que saía da área de comunicação. Sem contar a quantidade de e-mail que a gente mandava por dia, né? Assim, caiu o sistema, manda e-mail. Soltou o VT, manda e-mail. Manda e-mail. Mudou alguma coisa na área, manda e-mail. Era tudo e-mail. Quando eu entrei na companhia, eu falei, Mariana, eu não aguento e-mail de comunicação. Falei, então, vamos entender como é que a gente trabalha nesse propósito. E aí, a gente precisava, de fato... gerenciar os nossos riscos, evidente para o negócio. Então, assim, como é que um negócio se perpetua e é perene se eu não consigo me comunicar com a pessoa que vai falar com o cliente lá na ponta? Né? Ou eu deixo isso acontecer e vai criando empresas independentes, ou a gente precisa ter um canal único de comunicação. Que mesmo com um canal único de comunicação, a comunicação ainda... Eu brinco que eu falo que da separação de casais, a guerra, Rússia e Ucrânia, o problema é a comunicação. Então, acho que o nosso papel aqui como comunicadores é assim, muito além do que a gente imagina. Tudo que a gente imaginar de comunicação é pouco do impacto que ela tem no dia a dia, em casa, no trabalho, enfim. Com a falta de comunicação, um baixo senso de pertencimento, porque... Né? Como é que você é impactado ali pelos valores da empresa, por tudo que a empresa acredita lá, pelos seus fundadores, todo mundo que está no escritório todo dia. Então,
loja tem essa dificuldade, tem essa pimentinha aí mais desafiadora. E o prejuízo da experiência do cliente, tanto o cliente interno quanto o externo, né? Tanto o cliente que vai lá para adquirir os nossos produtos, os nossos serviços, quanto o colaborador que precisa ter alguma interação na loja ou entre os departamentos e você não tem uma comunicação efetiva. E aí, eu cheguei no final de maio, já tinha trabalhado com o Manuel em outra oportunidade, depois cada um seguiu sua vida, e aí nos reencontramos, e aí trouxe o Manuel de novo para trabalhar junto comigo, e a gente começou a pensar estrategicamente como é que a gente ia estruturar a área de comunicação interna. Por isso que a gente vai falar junto, que eu estou só fazendo a introdução, mas o projeto é todo dele. Nosso. E aí, o nosso objetivo, quando a gente desenhou a nossa estratégia, era de fato ter uma área que pudesse suportar o crescimento da companhia com os 3 pilares que a gente segue olhando todos os dias quando a gente vai fazer algum tipo de comunicação ou quando a gente quer fazer algum tipo de interação com os colaboradores, que é ser coeso, forte e sólido. Então esses são os 3 pilares que o tempo todo a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês. Esqueci de falar alguma coisa aqui agora? Então tá bom. Estou me comunicando bem? Bom, e aí para crescer a gente definiu os 3 pilares e a gente ainda está no primeiro, que é de fato ser coeso, e a gente usou para definir esse pilar e saber o que a gente quer com esse pilar, um dos nossos valores, que é a empresa de nós. Então, como é que a gente é uma empresa de nós? Isso é uma fala muito forte de um dos nossos fundadores. Os nossos valores, eles têm falas específicas dos fundadores, e empresa de nós é de um deles, que é democratizar a informação e dar transparência da nossa comunicação. Então, como é que eu democratizo? O Manuel falou tanto isso para mim que agora eu uso o termo o tempo todo. A gente tem que a gente quer democratizar a depilação a laser. Então, isso também é um valor da companhia. Então, quem não é cliente, no final vai ter um QR Code aqui para experimentar 3 sessões grátis. E a gente falou, pô, peraí, como é que eu democratizo a comunicação? Como é que eu faço com que essa comunicação seja simples e chegue na ponta? Então, esse é o nosso primeiro pilar. E aí, quando a gente tiver com isso aqui bem estruturado, a gente tem aí a nossa linha do tempo para chegar nos outros 2, que é ser forte, então ter uma cultura de gestão que fortaleça realmente o nosso coração azul. Se vocês conhecerem mais gente que trabalha no Espaço Laser, a cultura do coração azul é muito forte, o orgulho de trabalhar na marca é muito forte, e a gente quer que isso chegue lá em Manaus, lá nas lojas mais distantes. Então, a gente só consegue isso através da comunicação, a gente não consegue estar onipresente. E o terceiro pilar, a terceira fase aí do nosso projeto, que é ser sólido, estar sólido e ser protagonista dessa comunicação. Então, a gente quer com que o nosso público se sinta, de fato, protagonista daquilo ali que está na nossa plataforma. Bom, falando da fase 1, que a gente ainda está, a gente soltou uma pesquisa logo que a gente começou o projeto para ouvir os colaboradores. E aqui a gente trouxe algumas frases que as pessoas falavam. Então, primeiro que no mundo atual, a comunicação tinha que ser na palma da mão, tinha que estar no smartphone. Tinha que ter segmentação por grupo de interesse do tema. A informação tinha que ser antecipada e clara, que quando chegava lá todo mundo já sabia, não tinha onde procurar, enfim. Não conseguia acompanhar as mudanças, que a gente falava uma coisa, demorava tanto tempo para chegar lá na ponta que já mudou de novo. Você já tinha que comunicar tudo de novo. Que os líderes tinham que estar mais alinhados para ser o porta-voz dessa comunicação. E quem é quem na estrutura? Como é que eu sei com quem eu falo? Como é que eu acho alguém? Como é que eu sei o telefone? Como é que eu parabenizo quando é aniversário da pessoa? Como é que eu sei quando a pessoa faz aniversário de empresa?
Então, essas informações do dia a dia, você está lá todo dia trabalhando com a pessoa, vira e mexe, você chega no trabalho, a pessoa do teu lado está fazendo aniversário, você não sabe. Hoje, brinquei, né? Eu falei, quem me lembra dos aniversários, ou é nossa plataforma, que eu não vou falar o nome ainda, ou é o Facebook. Então, assim, a gente precisa de alguma coisa que alimente a gente de informação. E aí, a gente definiu o nosso propósito, que é transmitir informação de qualidade, de maneira transparente, ética e democrática, despertando a paixão de pertencer e criando conexão genuína entre os colaboradores da companhia, companhia e os seus fundadores. Então, parece... Sim, aqui a gente está com um público de comunicação, então é mais fácil da gente falar disso. Mas quando a gente fala com os outros departamentos, parece muito simples, mas na hora que você coloca isso no papel e você quer, de fato, transmitir uma informação, se você não entender aquilo que você quer passar, como que você quer passar, como é que você vai atingir o outro que não está dentro da sua cabeça, que não está pensando como você, que não tem todas as informações que você, que não tem o seu repertório cultural para entender a informação que você vai passar. Então, isso aqui pra gente é um mantra pra gente entender como é que a gente chega aí e atinge a todo o nosso público da forma que a gente quer. Bom, fizemos várias pesquisas e chegamos à Dialogue. Falamos, inclusive, com alguns clientes. Foi um trabalho, inclusive, de convencimento interno, porque, de forma geral, não sei quantas empresas aqui ainda tem a gestão de um sócio fundador, mas tem coisa... Não, isso é besteira, fala para todo mundo, passa um WhatsApp que todo mundo fica sabendo. Então, como é que você fala? Não, eu preciso investir numa plataforma onde as coisas vão estar lá. E aí chegamos na Dialogue e entendemos que a Dialogue ela é o nosso hub de comunicação, que não vai substituir todos os outros meios. Então, o WhatsApp, a gente não tem nenhuma pretensão que acabe o WhatsApp na companhia. Apesar de não ser a nossa ferramenta oficial, e do Manuel muitas vezes ficar bravo, falando, fulano liberou isso pelo WhatsApp. Vai fazer, assim, mas eu acho que o nosso objetivo não é acabar, não é achar que a gente vai criar uma forma de comunicar que vai contra o que o mundo está fazendo. Assim, gente, eu não consigo, a pessoa me liga, eu atendo o telefone e falo, oi, estou em reunião, manda um WhatsApp, porque aí no meio da reunião você consegue responder, se agenda uma outra reunião. Então, a Dialogue, ela é o nosso hub de comunicação, e aí a gente tem todas as outras ferramentas suportando esse nosso hub e sendo disparadas estrategicamente para o que a gente quer atingir, né? Então, os e-mails segmentados, o WhatsApp, e aí a gente tem falado muito de vamos mandar o WhatsApp falando, vai lá na nossa plataforma ver a comunicação, você viu o que está lá, bota o link, manda para lá, mas a gente tem que usar a nosso favor, não pode dizer que não uso o WhatsApp, que aí que o povo vai usar o WhatsApp mesmo, não vai fazer a nossa plataforma funcionar. SMS, wallpaper no computador, que às vezes fica até uma confusão lá visual, mas é impactante. Você chega um dia, abre, tem lá, quando a gente vai participar de pesquisa de clima, Great Place, aquela tela na nossa frente. Então, faz parte da nossa estratégia. A gente tem um sistema próprio de venda, então, muita marca de varejo, imagino que a ReHap use o Links, mas a gente utiliza esse sistema que é onde a loja entra muito, para incentivar com que vá lá na plataforma e veja a comunicação que está lá. E a Dialogue sempre sendo, então, o nosso coração de comunicação. E aí a gente começa, então, de fato, com o nosso novo canal de comunicação na Espaço Laser, mais inclusivo, sendo protagonista e mais transparente, onde todo mundo tem acesso, o que a gente fala, a gente escreve, tá lá, então não tem... E aí agora a gente usa. Se não tá lá, não é oficial. Se for oficial,
tá na plataforma, né? E para vocês, peraí, para, volta. Então, a gente fez um vídeo para lançar a nossa plataforma. A gente lançou em novembro. Só para o corporativo. Fala aí, Manuel. Obrigado, Mari. A gente lançou em novembro só para o time do corporativo e em janeiro, 2 de janeiro, a gente lançou para o time de campo. E aí a gente depois vai falar dos números e do que a gente fez durante esse processo. A gente não tinha a pretensão, eu acho que tudo que a gente planeja, se a gente fizer um degrau de cada vez, a gente chega lá no topo com muito mais consistência. Né? Então, quando a gente definiu o nome da plataforma, o nosso CEO, que é um fundador, ele ficou tão animado que ele falou, caraca, vamos lançar, vamos fazer. Primeiro que a gente ficou dias discutindo o nome. Dias. Manuel mandava, não sei o que, não gostei. Não sei o que, tá lá, não gostei. E brainstorm, não. Cara, quando veio o nosso nomezinho, foi numa sexta-feira, nunca vou esquecer, eu falei, acho que é esse. Passei o final de semana pensando naquele nome. Na segunda-feira eu falei, cara, Manuel, é esse o nome. Tenho certeza que é esse o nome. Quando a gente levou para o CEO, ele falou, adorei, chama o marketing. Vocês estão demorando não sei quanto tempo aí, olha aqui o nome do... blá, blá, blá. E aí queriam usar o nosso nome para outra, não lembro nem para que era. Para a master brand da companhia. Porque a gente ainda estava falando de marca, a gente estava num projeto sobre a marca, porque Espaço Laser é grande e tal. E aí ele falou, tá vendo, vocês estão aí quebrando a cabeça, contratando consultoria, tá aqui o nome. Eu falei, não, calma, chefe, esse é o nome da plataforma, não é o nome da marca. Mas vai nascendo o negócio, a gente vai ficando muito entusiasmado. Então a gente vai passar aqui o vídeo do nosso lançamento, e aí o Manuel continua falando, a gente está desenrolando aí nossa primeira fase do projeto, que tem uma estrada grande ainda para a gente evoluir. Preciso apresentar mais alguma coisa aqui? Foi. Nosso lugar no mundo não é o lugar, é onde nosso coração azul está, na paixão pelo que fazemos, no bem-estar que promovemos, nas vidas que transformamos. Mas a partir de agora, o nosso lugar no mundo ganhou forma para nos aproximar e fortalecer ainda mais. Bem-vindos ao Mundo E, uma plataforma única, onde os corações azuis de todo o Brasil estarão mais conectados do que nunca. Nossa comunicação vai ficar muito mais rápida e eficiente, todos sempre na mesma página, com informação na palma da mão. Aqui todos têm voz e espaço de fala, porque é a paixão e o envolvimento de cada um que faz da Espaço Laser uma empresa de nós. Esse é o Mundo E, o mundo de quem tem um coração azul batendo no peito. Ai, gente, eu adoro o nosso nome. A gente adora. E o E traz pra gente o E de somar, de união, o E de Espaço Laser, o E de... Pra mim ele é tão... é um filhotinho, né? Foi bem na discussão da Master Brand, né? E aí a gente entendeu o E como esse ponto de conexão entre os negócios, entre as marcas. Então era a letra, né? Era o que nos representava em todos os negócios do grupo, desde da Street Face, do eBank, então o E era o que de fato criava essa conexão genuína que o propósito da área precisa e que a companhia estava trazendo para resgatar a cultura. Então, a Maria adorou o nome logo. Eu falei, não tenho certeza, acho que isso não está bom, vamos pensar em outro. Era um problema a gente dar nome para os negócios. E aí o que a gente ainda fez? Né? A gente muito discutia que Espaço Laser era muito grande. Então, como é que a gente trabalha a redução da marca? Como a gente usa isso no dia a dia? Como a gente traz para a prática essa questão do Mundo E? Então, ele é tudo num único lugar, mas a gente brinca com a redução do M com o E, que vira um pronome, e a gente acrescenta um verbo. Então vem sempre o me informa, me conecta, me convida, me lembra, né? Então me escuta, me apaixona, me engaja. Então a gente leva o Mundo E de uma outra forma, mas a gente também dá espaço de fala para a própria plataforma. Ela existe independente e vira ali meio que uma coisa automática dentro do nosso projeto.
Aí o que a gente entendeu, né? Que dentro da plataforma a gente conseguia fazer o ciclo completo de comunicação. A gente não só informa, mas a gente escuta, a gente pergunta, a gente vê e o mais importante, a gente faz com que as pessoas se vejam ali dentro. Então, esse é um ponto de contato, de conexão que é muito importante. A hora que a gente dá voz para todo mundo, a gente também faz com que eles... A imagem que está lá é a imagem de quem está na loja, de quem está com o cliente, de quem está fazendo acontecer. Aqui tem um pouco dos nossos números, então a gente já está aí... Números de hoje, 87% da nossa base total que já subiu, então está 5.160 colaboradores. A gente ainda não olha muito para esses números aqui de interação, não é ainda o que para a gente na fase do projeto é importante, para a gente é criar a cultura de acesso e de buscar a informação no lugar confiável, mas tem alguns dos nossos dados. E aí a gente trouxe um pouco, né, do que as pessoas falam sobre a plataforma. Então a gente fez questão de perguntar, puxa, então a Carol Cury está com a gente há quantos anos, Mari? 10 anos, né? E aí eu até, quando eu liguei para ela para pedir o depoimento, eu falei, Carol, você foi a minha primeira integração na companhia. Então, na agenda que a gente faz de Jumpstart, a gente fala com um monte de gente antes de começar, né, de fato, a desempenhar as tarefas. E a Carol foi a primeira integração. E ela me trouxe uma grande dor do time de fisioterapeuta, que era, eu tenho 2.500 físios na companhia e eu não consigo falar com elas. Então eu preciso mandar informação, a gente precisa chegar nessas pessoas, elas estão com o cliente, elas fazem revenda. Então tem uma série de possibilidades. Eu falei, Carol, me conta então o que a gente fez então nesse processo, até onde a gente chegou, o que aconteceu, como vocês perceberam, né? Pessoas do departamento pessoal que também interage, que está lá na frente, que precisa resolver o problema. E os nossos administrativos regionais, que estão apoiando o time de campo, de loja, a fazer as coisas acontecerem. Então, não vamos ler, mas já devem ter conseguido ler um pouquinho aí. E aí, na estratégia de fomento do Mundo E, a gente entende que a gente centraliza as informações, a estratégia da área, a gente divide os nossos analistas de comunicação pela vertical de negócio ou por diretoria. Então, a gente tem ali uma pessoa para atender aquele assunto específico, porque ele cria o histórico. A gente faz com que... É quase um modelo de business partner, né, que a gente acredita muito, a Mari e eu. E aí a gente tem um analista que está chegando na próxima semana, né, notícia quentinha de hoje. Na próxima semana a gente trouxe um analista, uma pessoa para ser analista de comunicação, mas que está há 1 ano e 4 meses com a gente trabalhando na operação. Então ela entende o modelo de operação, ela sabe qual é a rotina da loja, entende o dia a dia, entende as dores, as necessidades de informação, o que está faltando, que horário é melhor chegar, de que forma, com que tom de comunicação, com que linguagem, com que palavra. Então é essa pessoa que vem para o time para ajudar a gente traduzir isso para a linguagem que faz sentido para o campo. A gente tem um conteúdo perene, aqui a nossa briga pelo WhatsApp. Então a hora que a gente comunica no WhatsApp, a gente perde histórico, a gente não indexa a informação, a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente. Então a gente está criando uma cultura de comunicação assíncrona, que é o nosso próximo passo lá na frente. Né? E aí a gente vai lá no Mundo E, olha os dashes, a gente agora faz dash para tudo em comunicação, a gente adora trabalhar com número, a gente quer medir tudo que está acontecendo, quantas comunicações por mês, de que assunto, de que área, quem não pediu, por que pediu, que horas saiu esse campo. Então a gente vai medindo essas coisas, acompanhando os indicadores, para a gente entrar na segunda fase provocativa, onde a gente vai, escuta, por que sua área comunicou menos esse mês? Olha, cadê a informação de financeiro? Por que só saiu essa quantidade? Então a gente vai provocar as áreas para serem comunicadoras também. A gente é só o meio de transporte, né? A gente só leva e traz, aí faz esse trabalho ali de conexão. E aí depois os e-mails pontuais que a gente já falou, principalmente com resumo semanal, que você não precisa acompanhar todo dia, o dia inteiro. Mas na sexta-feira sai aquele e-mail resumo, você consegue separar, selecionar o que é importante, aí você segue, clica, volta para o Mundo E e faz esse... Né, a gente vai fechando esse ciclo. Aqui tem um pouquinho dos canais que a gente usa e um pouco dos indicadores, já que a gente falou que acompanha, enfim, o Mundo E já representa ali bastante do lugar de entrega de comunicação. E aí a gente tem as outras 2 etapas de fortalecimento de cultura, modelo de gestão, protagonismo, que a gente entende aqui 3 pilares importantes. Primeiro é como a gente conecta a jornada do colaborador, e eu já mostro isso para vocês rapidinho, mas a gente fala da Blue Experience, né? Então a gente é muito azul, a gente adora o azul, a apresentação está no azul, então assim, a gente fala muito do azul, é a nossa cor predominante. E aí, como é que a gente traz essa experiência azul dentro da jornada para trabalhar? Está dentro da segunda e terceira fase do projeto. Depois a gente tem a questão do engajamento, do reconhecimento. Então, como a gente vai trabalhar esse reconhecimento é a segunda fase. E a questão aspiracional. Então, isso lá na frente, quando a gente estiver na fase 3,
a gente vai conectar esse ranking dentro do que é aspiracional e aí a gente dá um pouco de significado para aquilo que a gente faz de engajamento e que a gente clica e porque a gente ganhou ponto e etc. Mas com a Gift Collection, que eu estou falando de produtos de marca própria. Então a gente vai conectar isso lá na frente, na fase 3, onde hoje a gente fez um evento junino e falou, tem uma mochila Espaço Laser, a gente quer uma mochila, vai sortear a mochila pra gente hoje. Aí no final do dia a gente de fato sorteou a mochila com todo mundo da companhia, todo mundo quer os produtos da companhia, né? Então a ideia é aqui trazer os produtos da Espaço Laser para fazer parte desse momento e aí a gente vai quase fechando a jornada. Esse trabalho nas campanhas de engajamento dentro da plataforma, a gente fez com o moletom para o time de campo, foi uma loucura apurar, porque tinham que publicar e tinham que conseguir engajamento, tinha que falar com o outro, gerar comentários, likes, curtidas. Depois o Paulo, que está aqui, que é do time, quase enlouquece para fazer essa apuração, chama a Tainá ali, gera relatório, enfim, a gente vai As meninas na ReHap também sabem como isso funciona bem para fazer as apurações depois e garantir. E aí sim, estratégia de gamificação e jornada de pessoas, porque aqui a gente entende que até ali boas-vindas a gente ainda não tem olhado ainda muito para a atração, para aquele trabalho ali de marca empregadora, mas entre desenvolver ali, reconhecer e reter, embora tenha esses outros pontos da jornada que a gente não vai falar, mas a gente entende que no desenvolver a gente faz uma conexão muito importante do nosso colaborador, principalmente de campo, com a jornada do cliente, né, e a vida do cliente dentro da marca, dentro da experiência de loja. Então aqui a gente entende que a gente volta lá para o primeiro slide, onde a gente fala que tem um prejuízo do atendimento, a gente não faz a questão do pertencimento, ele não se sente dono, então a gente conecta o ciclo de comunicação interna no ciclo de venda e de giro do cliente na operação, para que a gente de fato esteja suportando o negócio de maneira sustentável, que a gente garanta que a experiência do cliente é que vai fazer sentido. E aí, como a Mari prometeu, essa é a nossa campanha nova. É só ler o QR Code, a gente tem 3 sessões a laser grátis, já coloca lá, escolhe a loja mais próxima de casa e aí já pode fazer 3 sessões grátis a laser. Já usou as 3 sessões. Quem já é cliente não vale, mas tem homem aí entendendo. Quem já é cliente e tem um aplicativo, você manda o seu link para os seus indicados e você ganha pontos. E esses pontos são reais automaticamente. E viram pacotes também depois. 10 pontos são R$10, 20 pontos são R$20, 100 pontos são R$100 para você adquirir outros pacotes. Exato. E vai ter novidades em breve no programa de outros pacotes. Então tem o nosso QR Code aqui. Todo mundo já pegou. Boa, já cadastra aí, Rodrigo. E eu vou falar, depoimento de cliente, estou fazendo maxilar e faixa de barba, é a melhor coisa do planeta. Semana que você acorda com preguiça de fazer a barba, você só toma banho e vai trabalhar. Você está ótimo aqui, ó. Você já está todo barbeado, bonitinho. Não vai acordar com cara de ontem, com cara de ressaca, tá tudo certo. É só tomar banho e mas tá tudo bem. E aí, por último, a gente coloca... Desculpa, gente. Todo mundo aí? Foi? A gente pode voltar para essa coisa. E a gente já tomou muito tempo. E aí aqui tem o nosso LinkedIn também, a gente fica à disposição. Mas eu esqueci alguma. Só que o Manuel é tão Caxias com a comunicação que tem coisa que ele publica no Mundo E, não me avisa, e se eu não vou no Mundo E, eu não sei. Então teve um evento de RH outro dia que eu falei, Manuel, você não me falou nada. Ele falou, tá no Mundo E. Eu falei, Manuel, mas pelo amor de Deus, me ajuda. É isso, gente. Obrigada. Obrigado.